Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, terça-feira, noite de refletirmos um pouco a respeito do Livro dos Médiuns. Então é com muita alegria que iniciamos a jornada desta noite, como temos feito ao longo destes meses, todas as noites de estudo, nós trouxemos para este ambiente, o ambiente chamado remoto, mas que todos nós estamos na necessidade de aprender a usar e aproveitar. Muito obrigada pela presença de vocês que já estão conosco, é muita alegria para nós podermos então partilhar deste encontro festivo, sim, como eu costumo dizer, para os nossos corações. É sempre momento de paz, momento de bênção, momento de luz. Assim, amigos, vamos iniciar a nossa noite agradecendo ao Pai. Pai de bondade, nós nos agradecemos pela oportunidade desta vivência que temos aqui realizado. Que possa ela, Pai, intensificar as nossas forças, trazer conhecimentos que iluminem as nossas consciências e que nos faça verdadeiramente transformarmos as nossas ações em ações mais generosas, mais condignas com a lei de Deus. Que Jesus, o Mestre amado, não nos falte, que sempre nos abençoe e ilumine e que permita junto de nós os amigos espirituais que velam por nós incansavelmente. Que a paz esteja entre nós agora e sempre. Bem, meus amigos, aqui estamos, vamos ver os amigos que estão conosco, Célia, Edith, Gil, Eduardo, vamos ver que eu pulei uma aqui, Silvia, Marco Antônio, Marcos Freire, Valéria, Neuza, Tânia, Jane, Rosângela, Malu, são muitos que vão chegando, Laura, Ana Maria, nós agradecemos imensamente a companhia, o prazer de estar com vocês, porque é disso verdadeiramente que necessitamos para o nosso fortalecimento. Vamos então, amigos, Sebastiana também chegando aqui, boa noite, Cláudia, boa noite, Eliane, boa noite. Vamos às nossas reflexões. Nós estamos estudando, refletindo, na verdade, palavras do codificador, no capítulo 24 da obra O Livro dos Médiuns. Nesse capítulo 24, ele está tratando da identidade dos espíritos e já nos alertou a respeito das possibilidades de engano, tanto quanto das possibilidades de termos comunicações verdadeiras, daquelas que são dignas do nosso entendimento, da nossa consideração e aquela que deveremos descartar, dos cuidados que precisamos ter. E é interessante nós lembrarmos que o próprio Jesus falou, né, que haveriam falsos profetas na erraticidade, cuidado com os falsos profetas. Jesus alertava sobre o mundo e Kardec dizia que mesmo na erraticidade, ou seja, no estado de desencarnados, nós teríamos pessoas dispostas a enganar, a falar uma coisa e fazer outra. Então, no movimento mediúnico, no envolvimento mediúnico, é preciso muita atenção. E é isso que o codificador se ocupa nesse capítulo bastante longo, em alertar aos médiuns, aos trabalhadores de um modo geral, às pessoas como um todo, pelo cuidado que devemos ter para identificar os espíritos que se comunicam, cujas comunicações chegam até nós. Assim, o item que nós iríamos desenvolver, se Deus quiser, vamos tecer algum comentário, é o de número 262, inicia-se aí, que é dentro do subtítulo Como distinguir os espíritos bons dos espíritos maus. É interessante, né? Ambos podem se comunicar, ambos podem se aproximar dos médiuns, ambos vão, de alguma forma, nos contatar. Então, como distinguir o que serve e o que não serve, o que é bom e o que é mal, o que é belo, o que é feio? Nós temos que aprender a distinguir
para então processar escolhas mais felizes. Vamos ainda boa noite a Regiane, a Cláudia Berbari, que chegaram agora, a Beth, sejam todos muito bem-vindos, para que nós tenhamos essa noite de estudos e reflexões. Lília também, boa noite. Nesse item 262, Vladimir, boa noite. Kardec fala a respeito da identificação dos espíritos, e mais uma vez ele diz, olha, em muitos casos essa identificação é secundária, sem importância, e sem importância no sentido de saber quem é a pessoa que está se comunicando, no sentido da individualidade. Não é mais importante a individualidade, o saber quem, do que saber da qualidade daquilo que este quem está trazendo. Então, o cuidado para nós, porque às vezes a gente se impressiona com nomes, com fanfarronices, com apresentações, é quase aquilo, você sabe com quem está falando e solta lá o seu currículo. E então nós vamos ficar impressionados, que maravilha, coisa fantástica. Nada disso é o mais importante. Esse saber quem é o que menos importa. O que mais importa é o saber o que este quem está trazendo. E assim ele fala que o mais importante é observarmos então a qualidade daquela comunicação, daquela mensagem que está sendo trazida, porque é só na qualidade ou no conteúdo que nós vamos poder, então, identificar o que é bom e o que é mal. O que faz bem e o que não faz bem para nós. Isso é muito importante, porque essa identificação da qualidade do que está sendo trazido é que nos mostra o caráter de quem traz. Agora vai ficando sério, muito sério. Então, é pelo conteúdo que cada um expressa, não pela palavra, como eu digo, pela verborragia, isso nada interessa. Não é isso que vai nos interessar, mas é a qualidade do que cada um está expressando de si diante desse ou daquele fato. Isso nos mostra o caráter. E aí que nós vemos se a pessoa é boa ou se a pessoa é má. Cuidado! É esse o alerta de Kardec. Vamos a mais uma turminha aqui do Boa Noite, Didi, Valéria, Cida, Terezinha. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Márcia assiste conosco. Então, perceberam o que Kardec está dizendo a todos nós? De que nós vamos identificar, sim, a qualidade do caráter de uma pessoa por aquilo que ela traz como conteúdo, opinião própria, uma fala sobre isso ou aquilo, é que nós vamos identificar. E aí, ele diz que era, como observação, que observássemos então as comunicações instrutivas. E esse era o mais importante, é sobre este ponto que nós vamos selecionar então o bom do mal. Qual é a instrução que estamos recebendo de uma criatura? É uma instrução que fará bem a nossa vida, mostrará um caminho mais feliz, nos fará criaturas melhores, ou a instrução daquela criatura é pela revolta, pela guerra, pela dissensão, pela separação entre as criaturas? Qual é a instrução que está sendo trazida? Então, uma comunicação instrutiva que está trazendo instrução a um grupo ou alguém específico, é preciso olhar se é bom ou se é mal. É sobre esse ponto que devemos concentrar nossa atenção. Qual é o tipo? Só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome que se apresente. Não interessa o nome com que ele está se apresentando, ou aquela pessoa está se apresentando. O que interessa é ver se a orientação que está sendo dada é uma orientação boa ou é uma orientação má. É um incentivo ao bem ou é um incentivo a transgressões, por exemplo. Então, tudo isso é que teríamos que ter o cuidado de ver.
deixa eu ver o Gil dizendo, quando o médium procura se equilibrar com conhecimento e atitudes austeras, a tentação desses espíritos fakes acontece? Gostei dos espíritos fakes e é mesmo. Você vai ver logo mais adiante, eu não vou responder, eu vou deixar para o codificador responder para você, Gil. Você vai ver uma coisa daqui um pouquinho, porque a lista é longa. Kardec, ele quase que exaure esse tema para que a gente não caia nessas armadilhas. Então, dentro desse quadro, ele diz, o espírito que se manifesta é bom ou mal? A que grau da escala espírita ele pertence? É assim que nós vamos saber essa é a questão. Para saber se ele é bom ou mal, vamos prestar atenção na sua fala, na sua orientação. Pela sua orientação, pela sua fala, nós vamos poder perceber a que grau da escala espírita ele pertence, desde os imperfeitos, dos primitivos, dos grosseiros, até os espíritos sublimes. Ali, nessa escala espírita, que está em O Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, porque Kardec teve o cuidado de fazer essa escala, é uma expressão ou um exercício pedagógico que ele colocou para que nós tivéssemos mais condição de observação. Então é bom a gente ler a escala espírita. Se nós formos ler ali as qualidades da classificação naquela escala de espíritos que ele pôde observar, nós vamos ter elementos para, ouvindo esta ou aquela fala, lendo este ou aquele texto, nós temos um critério de avaliação já com respaldo maior para a nossa observação. Betinha, boa noite. Antônio, boa noite. Então, no item 263, diz Kardec, julgamos os espíritos pela linguagem, como julgamos os homens. Lembram-se que quando do fenômeno das mesas girantes e elas respondiam questões, e aí então foi colocado quem são vocês, foi a pergunta, quem é que está respondendo as questões, e essas entidades manifestantes da época dizia, chame-nos espíritos. E aí vem a pergunta, mas quem são os espíritos? São as almas dos homens. São os homens que já viveram na Terra. Então, o que Kardec pede que observemos, que nós possamos julgar a linguagem de um homem desencarnado, tanto quanto julgamos a de um homem encarnado. A linguagem é chula, a linguagem é sarcástica, a linguagem é maldosa, é áspera, é grosseira, ou a linguagem é edificante, é sutil, educada, é sublime, enfim, é amiga, é fraterna. É isso que nós temos, porque aí nós estamos observando o caráter de cada um. Então não muda porque é um homem desencarnado se manifestando. O meio de julgar é o mesmo, é a mesma coisa. E ele traz um exemplo nesse item 263, quando ele diz assim, que se recebesse 20 cartas de pessoas que não se conhecem, nós sintetizamos isso para não nos alongarmos tanto na fala do exemplo. Pelo estilo da escrita, a linguagem, as ideias que essa pessoa escreveu, numerosos indícios, nós poderíamos julgar quais são as instruídas e quais são as ignorantes. Se nós pegarmos 20 textos para ler, nós vamos ser capazes de avaliar textos que são instrutivos e textos escritos por pessoas ignorantes que você nem entende. Quantos são e quantas são sem educação? Gente, Kardec falava em carta, na sua época era esse meio de comunicação. Vamos para o nosso Facebook? Nós podemos olhar tudo isso aqui dentro do Facebook. Aos nossos olhos o dia inteiro, se quisermos, 24 horas por dia. E nós vamos observar escritas, comunicações, falas, palpites, que são educados, que você percebe que a pessoa é instruída, ela sabe do que ela está falando, e quais são aquelas ignorâncias que falam. Pausas,
tem substrato suficiente para manter um diálogo correto. Então, como vão? São educadas algumas, outras são totalmente sem educação, usam palavrões, palavras de baixo calão, usam palavras assintosas, um desrespeito total, não só de quem falam, mas para aquele que está lendo, para aquele que de alguma forma está no acesso na rede e vai esbarrar os olhos nisso. Isso está mostrando o caráter de quem escreveu. Tá bom? É por isso que as empresas estão usando isso agora. Para conceder um emprego, estão vasculhando a rede social da pessoa. E pela fala dela na rede social, por aquilo que ela posta, pelos palpites que ela dá, pelo tipo de linguagem que ela usa, eles vão ou não aceitar no seu quadro de funcionários aquela dita pessoa. Porque se agrada ou não agrada aquela forma, se condiz ou não condiz com o grupo que está necessitando de uma presença, aquele tipo de caráter. É disto que Kardec falava. A época dele, carta. Nós podemos ver rede social. Façam esse experimento. Depois do nosso estudo aqui, não cortem agora não, mas depois das nossas reflexões, dá uma corridinha por aquela postagem, abre um pouquinho, olha todo mundo que deu o seu palpite ali. Vejam o tipo de pessoa, especialmente quando for uma postagem política. Dá uma espiadinha. E aí nós vamos ver a natureza de cada um como é, o caráter de cada um como é. Então, ele disse, olha, observa, porque nós temos o direito de fazer críticas, mas não precisamos ser deseducados, deselegantes, grosseiros, chulos, ignorantes, não precisamos. Nós podemos tecer as críticas mantendo o nosso padrão, se verdadeiramente for esse o nosso padrão. Acontece que usamos só o verniz muitas vezes. E aí a coisa complica depois. Então, tá aqui ele dizendo, olha, se são educadas ou sem educação, se são profundas ou frívolas. É uma frivolidade imensa que a gente vê. Se são orgulhosas, sérias, ou levianas, sentimentais. Analisa, gente. Analisa para ver. Então ele diz assim, olha, se isso acontece entre os homens aqui encarnados, ele diz, acontece o mesmo com os espíritos, porque são os homens desencarnados. Esse povinho que gosta do mimimi, da confusão, desencarna e vai continuar gostando do mimimi, da confusão. E a sua comunicação via médium no futuro será para provocar mimimi e confusão. Pode ter certeza, se ele não processar nenhuma mudança no seu existir. Gente, é cuidado. É isso que o codificador diz. Não aceite tudo. Não aceite tudo. Tenha cuidado, porque as pessoas se revelam. Ninguém se sustenta muito tempo com uma aparência de santidade que não é real nela. Ninguém se sustenta por muito tempo com uma aparência de intelecto que não é real nela. Então, as nossas aparências, elas caem. Elas caem, são máscaras que estamos usando, papéis que estamos vestindo para nos apresentar em sociedade como somos na intimidade. É isto tudo que Kardec chama que a gente observe também para com os espíritos. A regra essencial e invariável que ele nos aconselha é observar a linguagem dos espíritos, porque corresponde sempre ao seu grau de elevação. Jesus, passeando por essa internet, nós vamos ver como está o grau de elevação de uma grande maioria de pessoas que se comunicam pelas redes sociais. Observe a linguagem e aí nós vamos ver o grau de elevação. Espíritos superiores, diz então Kardec, não se limitam apenas a dizer boas coisas, mas as dizem em termos que excluem qualquer trivialidade. Porque é verdade, não há só o que é bom falar, isso seria poliana, mundo cor-de-rosa, enfim, tem coisas que não são agradáveis de serem ditas, mas são reais, são verdadeiras,
E aí, o que é que ele estipula aqui? Que nós observemos que espíritos superiores vão falar sim, não só de coisas boas, poderão falar algumas coisas que não agradem, mas com que qualidade falam? Com termos que excluem trivialidades, banalidades, infantilidade na fala, brincadeira. Eles vão falar de uma forma séria, correta, honesta, justa, e assim estarão se mostrando no seu caráter. Por melhor que sejam essas coisas, quando ele tiver que falar de alguma coisa boa para alguém, até vamos dizer, olha, você vai ganhar um prêmio, você vai ganhar uma herança, vai ganhar um prêmio, você vai ter um sucesso. Vamos supor que eles fossem dizer isso a alguém, coisa que eles não dizem, viu, gente? Espírito superior não se ocupa desse tipo de conversinha. Isso é coisa nossa, é coisa de comadre aqui. Mas não se ocupa dessa conversinha. Por conta disso, ele disse, mesmo que sejam para dizer essas coisas, se forem manchados por uma única expressão de baixeza, temos um sinal indubitável de inferioridade. Qualquer palavra que signifique uma baixeza, uma baixaria, uma expressão vulgar, chula, vai mostrar que esta criatura é uma criatura inferior. É um espírito em nível de inferioridade, talvez se olhando lá na escala espírita, dos imperfeitos, os levianos, estão lá. Ainda lá. No comecinho da escalada para melhoria espiritual. As conveniências por sua grosseria. Pior ainda. Se ferir a conveniência por sua grosseria. Aí que nós vamos ver que são espíritos muito inferiores. Porque ninguém precisa ferir a conveniência, aquilo que convém a todos, com atitudes ou palavras grosseiras. Aí nós estamos nos mostrando tais quais somos. Não tem como esconder. A linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento ou seja pela forma. Piorou, hein? Perceberam? A linguagem revela sempre a sua origem. Quem é o dono? Qual é a fonte? É água contaminada ou é água pura? E seja pelo pensamento, então eu posso, por educação, não ter uma linguagem grosseira, não maldizer, não usar palavras pesadas, não me aplicar nesse caminho. Eu posso, por um processo de educação, de formação educacional, me abster disso tudo. Mas e o pensamento? Às vezes a gente não fala, mas e o pensamento, onde vai? Qual é a expressão do pensamento? Será uma expressão muito ruim? Será uma expressão que apenas não foi oralizada para que os outros ouvissem? Então está aqui o pensamento ou pela forma. A forma seria expressar o pensamento através de desenhos, de palavras escritas ou faladas. E nós temos de tudo isso. Desenhos, palavras escritas, faladas, ruins, que expressam pensamentos totalmente deseducados, grosseiros, muito primitivos. Nós temos tudo isso. Então, observe. Vamos observar sempre esses acontecimentos para saber verdadeiramente com quem estamos lidando. Qual é a qualidade daquela criatura que está se expressando. E no item 264, ele fala sobre bondade e afabilidade, dizendo, são também atributos essenciais dos espíritos depurados. Então, mais um traço para a gente observar. No primeiro, ele mandou observar palavras, orientações, instruções que pudessem chegar via médium. Em seguida, ele está falando sobre bondade
e afabilidade, dizendo que isto também é característica essencial dos espíritos depurados, ou seja, melhores do que aqueles tão imperfeitos assim. Vamos ver o Gil dizendo, dos mais de 7 bilhões de habitantes, existe 10% de gente mais elevada na Terra? Olha, Gil, eu acho que é bem mais do que 10%, porque o Chico dizia que pelo menos um quarto já está a caminho da humanização. 2/4 ainda está no meio termo e um outro quarto está no primitivismo. Então, 1/4 de 7 bilhões já está a caminho de uma coisa melhor. Por isso que eu digo para você que o número é maior que 10%. Mas nós vemos que seria pelo menos aí 25%. Então, nós vemos aqui a questão da afabilidade e da bondade como atributos essenciais. Como é aquela pessoa? Como é que ela trata o outro? Então, não é só palavra. É o modo como ela trata as outras pessoas. E aí nós vamos ver essa questão. Não alimentam ódio nem para com os homens, nem para com os demais espíritos. Isso é um traço de bondade e afabilidade. Criatura que não alimenta o ódio, nem para com os homens que estão encarnados, nem para com os espíritos que habitam o mesmo nível em que ele se encontra. Não alimentar o ódio. Puxa, a gente vê cada demonstração de ódio na face da Terra, que dá até medo, né? E está aqui. Espíritos melhores, espíritos mais depurados não alimentam. É interessante a palavra não alimentam. Não significa até que eles não pudessem sentir por algum instante um mal-estar qualquer ou um enraivecimento por algo que aconteceu. Sim, talvez pudessem, mas não vão alimentar isso. Vão diluir isso muito rapidamente, até o dia em que não sentirem mais. Mas, enquanto sentirem, trabalharão isso rapidamente para ser diluído. Não vão ficar alimentando, cozinhando ali em fogo baixo a história por longo tempo. Isso não leva a nada, gente. Só leva a mais comprometimento. Só leva mais uma encarnação para frente. É isso que nós estamos querendo? Já não gosta agora e vai querer na próxima de novo? Porque vai. Tenham certeza. A lei é essa. Enquanto para ser diluído, continua amarrado. Em nome do Senhor. Não é assim que falam? Está amarrado. São grilhões que não se rompem porque o ódio está alimentando aquilo ali como uma solda, segurando aquele grilhão que não deixa se romper. Está aqui Kardec dizendo, olha, não, espíritos mais depurados não alimentam o ódio, quer dizer, nem no seu coração e nem no coração das outras criaturas, não incentivam esse ódio no coração das criaturas, não põe mais lenha na fogueira, como a gente costuma vulgarmente dizer, não põe mais lenha na fogueira, nem com os homens e nem com os demais espíritos. Lamentam as fraquezas e criticam os erros, mas sempre com moderação, sem amarguras e animosidade. Difícil. Para isso já são mais depurados. Porque até não alimentar o ódio, tá, vai lá, a gente é um exercício, a gente se habitua a isso e tá tudo bem. Vai botando panos quentes na vida, vai dando certo, tá tudo bem. Mas aí, quando entra a questão de que lamento a fraqueza do outro, quer dizer, a grosseria, a dificuldade, o modo de ser, aquilo que complica a vida de todo mundo, lamenta isso. Lamenta porque entende que aquele outro está também perdendo um tempo precioso do seu existir. Então, lamenta as fraquezas e criticam os erros, mas com moderação, com educação, no momento oportuno da falar, sem amargura e animosidade. Tudo que na linguagem de um espírito denote falta de bondade e afabilidade não pode provir de um espírito bom. É mais alerta,
Vocês vão ver que daqui para frente são muitos alertas para que a gente observe as comunicações, as falas. E, como eu digo, não é só para espíritos desencarnados, embora se trate o livro dos mestres da comunicação nos trabalhos mediúnicos, mas também dos espíritos encarnados, que somos nós que estamos aqui. Então nós precisamos olhar essa condição, tudo que na linguagem de um espírito denote falta de bondade e de afabilidade, não pode provir de um espírito bom. Aí a gente até vai começando a se analisar, né? Para ver como é que estamos. Tamires, boa noite. Débora, boa noite. Rosa, boa noite. Kazuko, boa noite. Vera, boa noite. Mara, que bom que estamos juntos aqui, refletindo essas orientações do codificador, para que a gente passe a analisar tudo que recebemos, tudo que ouvimos, tudo que nos envolve no setor da comunicação, mas também a nossa própria comunicação. Quem sabe se nós ouvirmos o eco da nossa voz, a gente comece a se perceber também em que nível se encontra. No item 265, ele vai falar da inteligência, dizendo que a inteligência, longe de ser um sinal seguro de superioridade, muito longe ela está. Inteligência e moral nem sempre andam juntas. E é verdade. Eu costumo dizer que até admiro quando eu vejo notícias dessas pessoas que organizam determinadas quadrilhas e fazem um roubo fantástico, onde ele usou técnicas e técnicas, a inteligência foi totalmente usada para o mal. Para o mal. A mesma inteligência que pode estar lá no laboratório agora, buscando uma vacina para o Covid-19 que nós estamos enfrentando, essa mesma qualidade de inteligência pode estar sendo usada para provocar mais um vírus de laboratório para complicar a vida dos outros. É isso. É simples assim. Inteligência não é sinônimo de superioridade espiritual. Ela é uma aquisição do espírito num nível, mas não diz que ele é uma pessoa melhor por esse quantum de inteligência que ele está apresentando. Então, nem sempre inteligência e moral, diz o codificador, andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados. Puxa, nessa altura eu me lembro de Dona Aparecida, que dirigia o Hospital do Fogo Selvagem em Uberaba. Muitos que estão conosco aqui tiveram a oportunidade de conhecer a Dona Aparecida. Uma pessoa simples, uma pessoa que não teve estudos em nível universitário, uma pessoa que falava simplesmente, falava o que pensava, era assim muito autêntica no falar e parecia uma pessoa até grosseira na sua forma de ser. No entanto, era afável, era boa e não tinha essa condição de conhecimentos profundos das coisas. Seu conhecimento das ciências era um conhecimento limitado. Mas uma alma generosa, uma alma grande. Daquelas que hoje no mundo espiritual, quem sabe se mandasse uma mensagem para nós, com certeza seria uma mensagem instrutiva na ação da caridade e do bem, porque foi isso que ela fez quando criou o Hospital do Pênfigo Foliáceo, que nós chamamos de Hospital do Fogo Selvagem em Uberaba. Uma mulher que não tinha tanto conhecimento da ciência e que, no entanto, pôde fazer isso, pôde usar a sua condição de espírito melhor. Um espírito inteligente é instruído por ser moralmente inferior. Ele precisa de instrução, porque embora inteligente, moralmente inferior ele está. E por conta disso precisa ser ajudado. Pensa-se que interrogando o espírito de um homem que foi sábio de conhecimento na terra, então vamos pensar em alguém lá da história, vamos pensar até num Sócrates, num Platão, sábios da antiguidade, para não falarmos agora da nossa
do nosso mundo contemporâneo. Mas pensando que pudéssemos interrogar um espírito ou o espírito que conhecemos como Sócrates, que foi sábio na Terra, em certa especialidade, claro, no seu setor de conhecimento, que nós obteríamos a verdade com mais segurança. É engano. É um engano do homem pensar isso. É um raciocínio lógico. Se eu tenho que pedir orientação, vou pedir a orientação a quem tem os elementos suficientes para me oferecer. Mas nem sempre é certo, porque nem sempre aquela criatura que domina aquela área tem a condição moral de partilhar com os outros, de orientar os outros, de dar assistência aos outros, de dividir o conhecimento com os outros, nem sempre. Então, o raciocínio é lógico, mas nem sempre é verdadeiro. Os sábios, tanto quanto os outros homens, sobretudo os que deixaram a terra há pouco, estão ainda sob os preconceitos da vida corpórea, não se livrando imediatamente do speed sistema do seu conhecimento. Ou seja, se nós fôssemos buscar, evocar um espírito de alguém agora da nossa época, que para nós era um sábio naquele conhecimento, ele detinha uma sabedoria maior naquele conhecimento, nós corremos um risco sério, porque desencarnado há pouco tempo, ele ainda leva consigo os preconceitos da vida corpórea e, portanto, ele está muito preso às teorias que ele defendeu, as teorias que ele tinha como verdadeiras, como elementos exclusivos da verdade do seu conhecimento. Ele não está aberto ainda para outras teorias, para outras visões. E nós teríamos, vamos dizer, uma resposta unilateral para um fato. E não uma resposta de múltiplas visões. Ele tem uma visão única. Então, evocar-se, porque às vezes as pessoas gostariam de evocar algum conhecedor de algo da nossa época que desencarnou há pouco tempo, para ter alguma informação. Mas lembremos, como existe o esquecimento para cá, é preciso também esquecer esse nosso vínculo com a vida material para ampliar o nosso conhecimento. E ele ainda está muito preso aos seus primeiros conceitos e não mudar. Então, é preciso cuidado. Pode ser que, influenciados pelas ideias que alimentaram, diz Kardec, em vida corpórea e que lhes deram glória, ficaram assim reconhecidos, vejam com menos clareza do que supomos. Ficaram presos naquele viés único que os glorificou na Terra. E agora eles não têm uma visão plena de um fato, é uma visão parcial. Para que a gente... Voltamos. Perdoe, mas houve uma interrupção até grande aqui e tivemos que nos ajustar. Então, o que Kardec chama a nossa atenção é exatamente isso. Muitas vezes influenciado por aquilo que foi o ponto de glória dele, de conhecimento dele, ele não abre mão para outros conhecimentos, para outros pontos, e isso não é uma garantia de infalibilidade como espíritos. Nós somos todos aí espíritos perfectivos, estamos buscando a perfeição, mas paramos constantemente em alguns pontos. E aí nós vamos ver então o item 266, continuando dentro deste tema, da identidade dos espíritos, onde Kardec fala que há um método infalível para que nós possamos então ir nos cercando. Viram bem, ele alertou com relação à palavra, a qualidade do que se está falando, a forma como se está falando, e dentro dessa forma seria a grosseria, a delicadeza, a educação, ou a deseducação, o ódio, o rancor, ou a amorosidade, isso estaria dentro da forma. Mas também nos alertou a respeito do nível de inteligência que o espírito pode apresentar,
Nem sempre a inteligência, o conhecimento dentro de um aspecto é a verdade total do fato ou garante que aquela criatura é uma criatura boa. Nem sempre. E ainda alertou para virtudes que precisamos observar. Da bondade, da generosidade, da delicadeza, são virtudes naturais de um espírito mais elevado. Então são pontos que nós precisamos ir observando nesse relacionamento humano que estamos travando com o mundo espiritual ou aqui mesmo com o nosso mundo material, com aqueles que nos rodeiam. É só observar. Não precisamos nem fazer grandes alaridos, mas podemos tirar as nossas próprias conclusões para ver se aquela condição, aquela comunicação merece crédito ou não merece crédito. Como é isso? Com quem estamos lidando? E ele vem, nesse item 266, falar de um método infalível, porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Uma comunicação ruim, uma comunicação claudicante, uma comunicação que não se sustenta muito. Quando vai uma crítica rigorosa em cima dela, ela não resiste. Ela não tem argumentos suficientes para essa crítica. Não tem. Então, ele vem com umas divisões aqui dentro desse raciocínio, dizendo que, primeiro, sondando e analisando suas ideias e expressões para tecer as críticas, como se nós estivéssemos julgando uma obra literária. Então, isso é imparcialidade. Quando você lê alguma coisa, você é capaz de julgar, observando ali, sondando e analisando as ideias que estão expostas, se aquilo é bom ou se aquilo é mal, é ruim. Então, para uma comunicação, também nós devemos usar esse critério. Nós devemos nos aplicar como se estivéssemos lendo uma obra literária, sem tendência para lado nenhum, sem preconceito para canto nenhum, mas simplesmente ler e ver aquele conteúdo, observar ou ouvir e sermos capazes então de julgar a qualidade da obra que está sendo apresentada. Rejeitando, sem hesitação, tudo que for contrário à lógica e ao bom senso. Tudo que desmente o caráter do espírito que se pensa lhe está manifestando. Aqui tem pernilonguinho, eu não sei se aí com vocês tem, mas aqui de vez em quando vocês vão me ver abanar, porque tem um pernilonguinho perturbando. Então, gente, veja, às vezes a gente até percebe, né, uma comunicação, uma escrita ruim. E a gente fica muitas vezes inibido de rejeitar. Muitas vezes, especialmente quando são pessoas iniciantes na comunicação mediúnica, na psicografia, aceitam tudo. E ainda diz, não pode alterar, foi o espírito quem ditou a regra, foi o espírito quem falou, como se pelo fato de estar desencarnado, estar na qualidade de espírito, aquela criatura de repente virou a maior conhecedora do mundo, o maior orientador do mundo, o maior dono da verdade do mundo. Isso não procede. Isso não procede. E a gente não rejeita porque fica sem graça de rejeitar, fica hesitando. Ai meu Deus, mas é um espírito. E se eu disser que isso aqui não está bom, se eu deixar de lado, se eu não der o recado que ele está mandando, a gente precisa tomar muito cuidado com essa história de recado. Vocês acabaram de ver que espíritos bons não se ocupam dessas particularidades. Não fica mandando recadinho. Sabe? E às vezes recados, eu já tive conhecimento, pessoas que chegaram, onde um espírito X, uma comunicação, manda recado para aquele que se ele não for ao centro, se ele não for participar, se ele não trabalhar, não sei o que, ele vai ver o que vai acontecer. Espera! Que tipo de comunicação é essa que nós estamos recebendo? Quem é essa criatura ameaçando a vida do outro desse jeito? Tirando a condição de livre-arbítrio que a pessoa tem, de querer ou não ir,
de querer ou não participar. Então, por conta disso, às vezes a gente, não, mas é o Espírito que falou, então eu preciso, e fica com medo. Não, olha o que diz Kardec, rejeita, sem hesitação. Não pensa duas vezes, não. Não presta, joga fora. Descarta. Lá vai o recado do meu avô de novo. Tem hora que penso e tem hora que dispenso. Dispensa logo. Não merece a nossa atenção. Então, rejeita tudo que for contrário à lógica, porque são coisas tão absurdas, às vezes, aconselhadas e trazidas, que a lógica diz, não é possível uma coisa dessa. Não tem lógica esse fato. Então, rejeita, não tem lógica, põe de lado. Eu não digo que até que vai jogar fora, sabe? Põe lá numa gavetinha, numa sacolinha, numa pastinha, aquele comunicado e deixa lá. Um dia, quem sabe, a gente vai ler de novo, vai achar alguma lógica, mas naquele momento não está adequado. Guarda. Esquece. Põe de lado. Põe de lado, porque nós temos que selecionar. E fere contrário ao bom senso, porque às vezes são coisas absurdas. Então, fere o bom senso. Tudo que desmente o caráter do espírito que se pensa estar manifestando. Então, ele fala ser alguém importante, com condição de orientador, e, no entanto, tudo que ele emite, tudo que ele aconselha, os seus conselhos, nós vamos ver que não condiz com o caráter daquele espírito que ele está dizendo ser. Esse é o cuidado, ele está fraudando, ele é um fraudador, ele está fraudando o nome do outro, né? Dizendo ser quem não é, dizendo que simplesmente ele usa indevidamente a identidade do outro, é um falsário. Então, cuidado com isso, o conteúdo é que vai nos garantir o que é, com quem estamos lidando. Desencoraja o fato dessa crítica rigorosa, de sermos mais seletivos, e é uma crítica no sentido, não é de briga, é no sentido de considerarmos ou não, de aceitarmos ou não, e é o nosso direito, é um direito que temos. Então, essa atitude nossa desencoraja os espíritos mistificadores que se afastam. Por um único fator ele vai se afastar, porque ele percebeu que ele não pode enganar aquelas pessoas. É perda de tempo dele, ele não consegue enganar aquelas pessoas. Aí ele se afasta. Os espíritos bons, mas a gente pode dizer, e se for? E se for um espírito bom, se for alguém, se é verdade que é essa criatura, e se for, e eu estou deixando de lado, eu não estou aceitando que é ele mesmo que está aqui, eu estou recusando a sua mensagem, diz então o codificador na orientação aos médiuns, os espíritos bons jamais se ofendem, eles mesmos nos aconselham a proceder assim, fazendo a crítica, nos tornando seletivos, aceitando as verdades e descartando as inverdades que a gente possa observar. Eles mesmos nos aconselham a este comportamento. Então, não se ofendem. Somente os maus se melindram e procuram dissuadir-nos porque tem tudo a perder, provando assim o que são. Então, começou a se melindrar muito, a se ofender demais com qualquer coisa que saia a respeito da verdade, você já vê que é um espírito inferior que está ali presente. E ele se revela por isso. Os espíritos bons vão fazer como Jesus fez. Pai, perdoa, eles nem sabem o que fazem. Eles sabem mais do que nós e vão perceber que se alguma coisa fizermos, até por infantilidade, então não os ofende a nossa condição de incrédulos muitas vezes, que precisamos ser. Nem tudo que está sendo trazido, nem tudo que está sendo dito é verdadeiro e é bom.
São Luís, o Espírito São Luís, ele faz então uma nota nesse item 266, bem interessante para nós refletirmos. Por mais legítima a confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes de vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir. Olha a delicadeza desse espírito ao dizer, por mais legítima seja a confiança do grupo, vamos dizer, para aquele espírito dirigente, aquele espírito mentor, como nós chamamos, espírito guia, mentor, orientador, eu não sei, cada um vai dando o nome que bem entende para aquele espírito que se manifesta constantemente, dando orientações. Por mais legítima confiança, há uma recomendação que São Luís está fazendo e que diz, não seria demais repetir, pensar e analisar, submetendo a rigoroso controle da razão todas as comunicações que recebestes. Mesmo que aquela criatura mereça nossa confiança, nosso carinho, nossa atenção, nós precisamos parar, pensar e analisar sobre o que está sendo trazido, sobre aquilo que vem como orientação, sobre aquela palavra que chega. É preciso pensar e analisar. E ainda continua São Luís, não negligenciar desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Opa, acendeu a luz de emergência? Houve uma palavrinha ali que não casou bem com tal espírito. Houve alguma orientação, algo que, espera, parece que não é bem isso não. Então nós temos que ter essa atenção, esse cuidado e pedir explicações necessárias para formar a nossa opinião. Vamos repetir? Foi isso mesmo que foi dito? A orientação é esta? Isso está baseado em quê? Vamos dialogar. Porque nós temos um hábito, né? Na nossa atualidade, não é o da época de Kardec, mas a maioria de nós, na nossa atualidade, não tem trabalhos para esse tipo de instrução e de diálogo entre encarnados e desencarnados no sentido de receber orientações. Ficamos muito presos a esses trabalhos ditos de desobsessão ou de assistência espiritual, pronto-socorro espiritual, onde apenas esse dialogador conversa com um espírito orientando na problemática da vida daquele espírito, e às vezes a problemática é na nossa vida e não na vida do espírito. E aí muitas vezes quem somos nós para orientar? Quem somos nós para conduzir aquela criatura por outro caminho? Tudo isso, meus amigos, é para a gente pensar, para a gente tomar muito cuidado. Eu acho que as pessoas tornaram os trabalhos mediúnicos muito simplistas, o diálogo com o mundo espiritual muito simplista, onde aceita-se tudo com uma credulidade fantástica. E aí tem de tudo, tem de tudo. Eu já disse para vocês que conheci uma pessoa que quando ela tinha algum desentendimento em família e tinha um familiar seu que participava do grupo mediúnico, ela dizia muitas vezes, disse a mim, não, hoje à noite eu trabalho mediúnico, vai ver só, eu vou baixar tal espírito. Eu não ia baixar espírito nenhum, era mistificação. E aí eu vou soltar tudo o que eu preciso soltar lá no trabalho, como se fosse um espírito. A quem estamos querendo enganar? E que qualidade de trabalho estamos esperando realizar com esse comportamento? Já indo para ele de espírito armado para dar uma boa resposta àquele que nós tivemos um desafeto, um desencanto, um desentendimento. Cuidado! Precisamos tomar cuidado. Então banalizamos demais a comunicação mediúnica, onde muito do animismo, que não é ruim, que de início é a mola propulsora para o exercício da mediunidade, onde permitimos através desses nossos comportamentos e pensamentos a questão de mistificação, enganação. E sim, começa pela enganação do próprio espírito do médium,
E depois ele se junta com uma turma de enganadores do mundo espiritual que via este médium poderão querer trazer ali comunicações indevidas. Tudo isso é muito complexo. Então não é tão simples para que a gente, sabe, se dispõe a fazer trabalhinhos, como nós ouvimos tantas vezes. Vamos fazer um trabalhinho, vamos juntar um grupo, fazer um trabalhinho mediúnico. Não, isso não é o mais correto. Não há trabalhinho. Existe uma comunicação, existe uma rede social espiritual que nós estamos adentrando, solicitamos adentrar. Estamos solicitando adentrar. E daí? Quem são os nossos amiguinhos que estão nessa rede? Então, cuidado. Vamos ter cuidado sim. Observação, olhos abertos, ouvidos abertos, atenção, raciocínio. E assim nós vamos passando com mais tranquilidade essas situações todas. Então, no item 267, Kardec começa, e aqui ele vai começar uma longa lista que, claro, não vamos vencer hoje, vai ficar para a próxima semana. Mas ele vai fazer um resumo dos meios de reconhecer o bom espírito do mau espírito. E esse resumo é longo. Então, vamos por itens. O primeiro item, vamos reconhecer através do bom senso. A expressão, a chave é bom senso. Primeiro item que ele coloca na lista. Qualquer fórmula dada pelos espíritos para o reconhecimento do bom ou mal é absurda e não pode provir de um espírito superior. Do que é que ele estava falando? Às vezes, aquele espírito orientador, mentor de um grupo, de uma pessoa, ele inventa para aquele grupo uma fórmula para ele identificar se o espírito é bom ou não. Um malabarismo qualquer, uma forma de expressar, um trejeito. Então, uma pessoa diz, já sei que não era um espírito bom, porque eu percebi isso, eu senti aquilo. Então, Kardec está dizendo que qualquer fórmula que algum espírito possa estabelecer para o grupo mediúnico, para os médiuns, a fim de que ele possa identificar, não vem de um espírito bom. Os espíritos superiores não usam fórmulas, códigos, eles não usam desse expediente. Eles são diretos. Você tem a lógica, você tem o raciocínio, você tem a razão, coloca tudo isso para funcionar. Então, nós não estamos precisando de fórmulas, porque a hora que começamos a incorporar determinados mecanismos, trejeitos e alguma fórmula de comportamento, nós estamos ficando aprisionados a isso e à mercê de quem criou. Por isso, Kardec diz, tenha bom senso. O segundo item que ele traz é julgar a linguagem e a ação do espírito. Veja que ele é incansável em falar sobre a linguagem do espírito. E ele diz, as ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. Então, independente até da linguagem que ele use, uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais simples, até porque os espíritos superiores usam uma linguagem muito mais simples, eles não necessitam de abrir o vernáculo para todo mundo ver um linguajar complicado, não é disso? Eles usam a simplicidade para atingir a todas as consciências. Então, as ações que nós precisamos observar são essas, os sentimentos que esses espíritos estão inspirando ao médium. Às vezes, sentimento de animosidade contra outros médiuns, sentimento de mágoa, de rancor, de melindre contra algo que foi falado durante a reunião, que às vezes nem dizia respeito a ele insufla um sentimento de desgosto, de desânimo.
Isso não pode vir de um bom espírito. Isso caracteriza um mau espírito. E os conselhos que eles dão. Os conselhos que eles estão insuflando nas mentes. Então, precisamos desse cuidado. Vejam como tudo é uma questão, sabe, de ponderação, é o bom senso, é o raciocínio, é a tranquilidade para observar isso, mesmo que às vezes a gente pareça cética, dura, não é isso não. Isso é porque a ligação está ali, feita, né? Então, meus amigos, nós vamos ter que encerrar por aqui, porque o nosso tempo está vencido e vamos deixar para a semana que vem, quando continuaremos com essas reflexões. Vamos agradecendo a Deus por este momento, pedindo luz e bênção a todos. Muita paz, muita luz, muita alegria no coração e até amanhã, se Deus quiser.